Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel. E este é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias de Israel, com uma correspondente de Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E a gente vai começar falando no programa sobre a infeliz aderência de uma parte da população árabe a teorias conspiratórias que, por exemplo, refutam a existência do Holocausto ou a origem de Israel, e como a iniciativa de uma ONG de levar a população árabe, por exemplo, árabes israelenses, à Marcha dos Vivos no dia da memória do Holocausto, tem mudado a percepção de uma parte dessas pessoas. Exatamente, mas você falou muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Realmente, essa semana a gente viu o dia do Holocausto, né, o Yom HaShoah, que em Israel acontece mais ou menos por essa época, e é diferente do Dia Internacional do Holocausto, que acontece dia 27 de janeiro, né? Tem o Dia Internacional. Aqui em Israel é sempre em abril, por aí perto do Dia da Independência, né? Então a gente sempre fala, né, enfim, da comoção em Israel, daquela sirene de 1 minuto que as pessoas ficam paradas e todo mundo presta, né, e fica escutando relatos de sobreviventes do Holocausto, etc. Mas a gente não pode esquecer que 20% da população de Israel é formada por árabes, né? Árabes cristãos e árabes muçulmanos, principalmente árabes muçulmanos, né? Árabes cristãos é uma minoria. Então, você tem um quinto da população de Israel que não é formada por judeus. E o que eles pensam disso, do dia do Holocausto, etc., né? Então, há mais ou menos 12 anos atrás, foi feita uma pesquisa. Eu não sei direito citar quem fez a pesquisa, nem exatamente quem, eu vou ficar devendo isso para vocês, mas foi feita uma pesquisa em que 1/4 dessa população de árabes de Israel não acreditavam que o Holocausto tivesse acontecido, negavam o Holocausto, não acreditavam, não achavam que realmente aconteceu. Isso dentro de Israel, do Estado de maioria judaica, o único Estado de maioria judaica do mundo. Quer dizer, você tem que, mesmo dentro de Israel, você tem uma população, minoria, né, de árabes, muçulmanos principalmente, que boa parte dela não acredita que existiu o Holocausto. É uma coisa incrível, né? Então, você imagina como isso é visto no mundo árabe muçulmano. E é conhecido que no mundo árabe muçulmano, todo o Oriente Médio, países de população primordialmente muçulmana ou árabe, né? Quer dizer, o Irã, por exemplo, não é árabe, mas é muçulmano, né? Quer dizer, então, você vê que existe aí um histórico de falar do Holocausto como, quer dizer, de tabu em relação ao Holocausto, né? De você estudar menos em relação ao Holocausto, falar menos, negar o Holocausto, achar que é uma conspiração internacional dos judeus ou do Ocidente para qualquer coisa, né? E a quantidade de fake news e de teorias conspiratórias em relação a isso é enorme, é enorme. Quer dizer, você vê todo ano na Turquia, de vez em quando tem, assim, principalmente durante o Ramadã, tem muitos seriados, né? Porque o Ramadã as pessoas de noite se juntam para comer, tal, não sei o quê. Então tem muitos seriados assim de televisão, tipo Netflix, tal, feitos lá, né, na Turquia, e muitos desses seriados são falando de judeus de forma estereotipada, e com teorias conspiratórias e negativas de Holocausto, quer dizer, e, enfim, teorias também, como você falou, que tem relação a como que Israel foi criado, né? Porque o Holocausto é um momento, eu não vou dizer que é por causa do Holocausto que Israel existe, que não é verdade. Já existia uma imigração judaica para essa região, para a Palestina, do mandato britânico, e antes do mandato britânico, para a Palestina da época do Império Turco-Otomano, você já tinha uma imigração aqui desde meados do século XIX. Quer dizer, então você dizer que só existe Israel por causa do Holocausto, que aconteceu 100 anos depois do começo dessa imigração em massa, não é verdade, né? O sionismo aconteceu 50 anos antes da Segunda Guerra Mundial, né? O primórdio do sionismo, e mesmo antes do sionismo ter esse nome de sionismo, já havia uma imigração em massa de judeus, principalmente europeus,
para cá, para onde é Israel hoje. Mas, obviamente, o Holocausto fez com que o mundo apoiasse essa ideia de um Estado judeu, de um Estado para onde fossem os refugiados, né, do Holocausto e judeus do resto do mundo que estavam sendo perseguidos, né? Foi uma coisa tipo, meu Deus, realmente, então, os judeus são perseguidos, vamos, então, ajudá-los, tá, né? Quer dizer, houve esse sentimento, né, no mundo. Então, o Holocausto é importante para entender por que Israel foi criado. Se você nega o Holocausto, não acredita que nem tenha existido, acha que é uma conspiração mundial, você também acha que é uma conspiração mundial a existência de Israel. Você também não entende por que tem sionismo, você não entende o negócio de perseguição contra judeus. Se não teve Holocausto, então você também nega que houve algum outro tipo de perseguição, né? Quer dizer, então existe aí uma visão que parte de um outro princípio, parte de uma outra base, de uma base de fake news, que na verdade, explica por que o mundo árabe muçulmano tem tanta disseminação desses tipos de teoria. aversão, hostiliza a existência de Israel, porque não estuda, não há um estudo do Holocausto nas escolas, não há uma consciência de que isso existiu, há pessoas, políticos ou lideranças que falam abertamente que é mentira, entendeu? Então, você vê aí que é uma complicação muito grande, e mesmo dentro de Israel, que é o estado de maioria judaica, você tem isso. Você imagina em outros países que não têm judeus, ou tem uma minoria muito pequena de judeus. Agora, isso pode estar um pouco mudando, né? Como você falou, esse ano teve uma delegação de 25 árabes de Israel, de cidades como Nazaré, Jaffa, Sarnin e outros lugares que foram a Auschwitz e Birkenau para a Marcha da Vida. E eu vi uma reportagem sobre eles, e é muito emocionante, porque eles ficaram muito emocionados, e eles levaram bandeira de Israel com eles, e eles cantaram com todo mundo músicas pela paz e pela, enfim, a tolerância, né? E é uma ONG chamada Juntos, né? Que é uma ONG que foi criada por um árabe israelense que tem essa ideia de repente, fazer uma mudança mesmo, esse imaginário, entender, né? Tentar fazer com que os árabes de Israel entendam de onde vem o ethos israelense, por que Israel existe, etc. e tal, para você conseguir entender onde você está, onde você nasceu, né? Porque essa briga de narrativas históricas também prejudica muito o presente, né? Polariza ainda Exatamente, quer mais. dizer, você, na verdade, não é nem... Porque narrativa fica parecendo que, assim, depois a gente vai chegar no meio... É mais do que narrativa. É a história mesmo. São histórias paralelas, alternativas. Versões né? de história, né? Visões, Versões da história. como se fossem dois, Vênus e Marte, entendeu? Tipo, você achar que não existia o Holocausto, todo o resto que aconteceu depois não faz sentido para você, entendeu? Então, é muito importante essa iniciativa. E também, nesse ano, teve delegações de vários países árabes que foram para a Marcha da Vida. Arábia Saudita, Bahrein, Síria, Líbano, até do Líbano, Turquia, né? Quer dizer, você vê que há uma mudança, um começo de mudança de visão, e os acordos de Abraão, que foram firmados entre Israel e os Emirados Árabes, Bahrein e Marrocos em 2020, ajudaram nisso, porque esses 3 países, além de outros países que estão aí também em volta dos acordos de Abraão, estão vendo Israel de forma diferente, estão falando abertamente que a gente quer entender a história de Israel, a gente quer entender de onde veio o sionismo, a gente quer entender que os judeus passaram e por que eles estão aqui, entendeu? Então, é muito importante. E não só isso, quer dizer, aprender do Holocausto também não só em relação a Israel e aos judeus, aprender sobre o Holocausto para que isso não aconteça mais com nenhum outro povo, quer dizer, aprender a lição do Holocausto não só em relação aos judeus e a Israel, mas em relação à humanidade, né? Quer dizer, você aprender como você pode chegar a uma máquina de destruição e morte de um outro povo, de maneira tão tão organizada, tão intensível, pensada. que você mata 6 milhões ou até mais do que 6 milhões em 10 anos, entendeu? Quer dizer, então é uma coisa que a gente está vendo já um começo de diálogo em relação a isso, de discussão, vamos ver se isso vai se aprofundar. Agora, eu não quero aqui deixar a impressão de que agora está tudo bem. Não, ainda existe
fake news, teorias conspiratórias no mundo árabe muçulmano, aqui mesmo dentro de Israel, em relação ao Holocausto e não entendimento do que aconteceu, e ainda existe e ainda é bem preponderante, ainda é uma coisa pesada. Não, esse começo de mudança é só um começo. Bom, e o segundo bloco a gente vai falar sobre como a ausência do Estado de segurança dentro de algumas cidades beduínas, a Dana vai falar especificamente de uma, tem levado a população a viver uma espécie de faroeste moderno, né? Com tiroteios, briga entre famílias que mandam na cidade, que é uma cidade, né, a Dani vai falar agora, que fica no sul de Pois Israel. né? A gente está falando da minoria árabe israelense e o segundo assunto também é relacionado a essa minoria. No sul de Israel existe uma grande população de beduínos, né? Eles têm uma relação enfim, sentimento talvez pan-arabista com os palestinos, mas é outro tipo, tem outra, essa população vem de outro lugar, né? Quer dizer, não são exatamente a mesma população dos palestinos da Cisjordânia ou da Galileia de Israel, mas, enfim, eles estão juntos nessa minoria árabe-israelense. Existe uma cidade no sul, né, perto de Beersheba, quem conhece Israel sabe onde fica Beersheba, no deserto do Negev, no sul de Israel, uma cidade chamada Rahat, é uma cidade de 70 mil habitantes, é a segunda maior cidade árabe de Israel, a primeira é Nazaré, né, que fica na Galileia, no norte, e a segunda é Rahat, do lado de Beersheba, perto de Beersheba, né, tem 70 mil habitantes. É uma família de beduínos, né? E lá nessa cidade está acontecendo já há algumas semanas, mas essa semana foi absolutamente cinematográfico, um tiroteio a céu aberto, pessoas na rua atirando e com metralhadoras no meio da rua. Teve uma menina, inclusive, que foi atingida por bala perdida. Isso tem acontecido já aconteceu 2 ou 3 vezes nas últimas semanas, e principalmente depois que foi aberto um café moderno, um restaurante, chamado Café Café, que é uma rede, né, de restaurantes, de bares, né, que tem aqui em Israel, e foi aberto o primeiro nessa cidade de Rahat, que seria, na verdade, até uma boa notícia, né, que é mostrar que uma rede de cafés e restaurantes que está em várias cidades israelenses, judaicas, tal, e tudo, de repente abre um restaurante lá nessa cidade, é uma espécie de reconhecimento, de integração, né? A gente poderia até dizer que legal que abriu esse café, mas o que aconteceu é que 2 dias depois que abriu esse café nessa cidade de Rahat, entrou um bando de pessoas, de jovens em geral, com metralhadoras, e começaram a atirar no café todo. Tinha famílias, tinha crianças, tinha mulheres dentro do café, todas saíram correndo, por sorte ninguém morreu. E aí, no dia seguinte, o café reabriu e voltaram esse grupo e atirou de novo. No segundo dia, eu acho que não tinha mais muitas famílias, mas eram mais homens, porque as famílias já não queriam mais voltar nesse café. E aí o prefeito da cidade começou a ir nas rádios israelenses pedir, pelo amor de Deus, para a polícia fazer alguma coisa, porque tem grupos de jovens na rua, mascarados, não mascarados, com metralhadoras atirando a esmo, né? É uma coisa assim, parece filme de Tarantino misturado com filme de Velho Oeste, entendeu? Espaguete, entendeu? Uma coisa assim realmente incrível. E aí, quer dizer, a gente está tentando entender, até os próprios israelenses estão tentando entender o que está acontecendo lá. E aí, a explicação que eu consegui entender, através de um podcast que tem do canal 12 da televisão israelense, é que existem 2 famílias lá em Rahat, que se chamam a família Al-Bahiri e a família Al-Ubra, que são 2 famílias que meio que competem pela dominação do local, quem tem mais força na cidade, né? E aí isso meio que volta e demonstra, né, como é que meio que a cultura beduína. A cultura beduína é essa cultura de famílias, de clãs, eles chamam de Hamulot. Hamula é uma família, mas é uma família estendida, sabe assim, tipo a família com primo, com tio, não sei o quê. E essas famílias é que tem a força, não é a prefeitura, não é, né? Essas famílias é que mandam nas cidades beduínas. Quer dizer, a gente tem que lembrar que os beduínos,
até pouco tempo atrás, nem viviam em cidades, né? Iam de lado em lado, porque beduíno nômade, né? Beduíno é nômade. Uhum. Como se fosse um cigano, né? Um beduíno. Agora, essa cidade de Rahat começou como uma aldeia beduína temporária que foi ficando, as pessoas foram mudando um pouco e ficando menos nômades, e aí começou a virar uma cidade. Mas ainda a cultura é de família que manda, entendeu? É quase uma máfia, entendeu? De famílias. Eu não quero chamar famílias beduínas de máfias, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existe aí uma coisa de, se você é primo do meu primo, você tem tudo. Se você não é e é da outra família, somos seus inimigos. Né? Quer dizer, então, é uma coisa que é meio complicada, porque parece que não entra na realidade de um Estado civilizado e É moderno, um sei lá poder o quê. paralelo, né? É um poder Sim. paralelo. Eu não quero aqui também parecer que eu estou achando, estou dizendo que a vida dos nômades e beduínos é menos civilizada, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Nesse caso, nessa situação, não, parece existe isso. uma coisa de você ter famílias, clãs, Hamulot, que ficam brigando entre si no meio da cidade. Né? E o grande pontapé inicial dessa briga de agora entre a família Al-Bahiri e a família Al-Ubra teria sido justamente a abertura desse restaurante, desse café-café, em que o dono é da família Al-Ubra, e esse dono da família Al-Ubra teria contratado meninas beduínas, jovens beduínas, para ser garçonetes nesse restaurante. E aí a família Al-Bahiri, mais conservadora, achou um absurdo que tem mulheres trabalhando como garçonete. Garçonetes. Outra coisa que tem muito na sociedade beduína ainda é esse conservadorismo, essa coisa, é uma sociedade patriarcal. Mulheres vão trabalhar só se os maridos deixam. Às vezes, para sair na rua, tem que pedir. Por exemplo, quando abriu perto de Rahat uma fábrica bem famosa de uma empresa israelense chamada SodaStream, que é uma empresa de água soda, né? Água com gás. Né? É muito famosa essa empresa SodaStream. Ela abriu recentemente perto de Beersheba, perto de Rahat. Ela ficava, na verdade, perto do Mar Morto, e aí teve uma coisa de palestinos fazendo boicote, porque estaria em territórios palestinos. Então, a empresa mudou para dentro de Israel, para o Negev, do lado de Rahat. E a empresa tem esse ethos de contratar diversidade, pessoas de várias populações. Então, a empresa começou a contratar muito beduínos de Rahat para trabalhar na empresa. E as mulheres, mulheres beduínas também. Agora, para as mulheres beduínas, tem que ter um ônibus especial que vai buscar elas em um lugar especial para levar elas para o trabalho e direto de volta para casa. Porque as mulheres beduínas, não, teoricamente, de acordo com o que eu escutei lá na SodaStream, não podem ficar, vão sair depois para tomar um sopinho, né? Não pode nem... Happy hour. Muçulmanos não podem nem beber. Quer dizer, então, existe uma coisa de que mulheres podem ir trabalhar, mas se for de um lugar e voltar para casa direto, e se o marido deixar. Quer dizer, então, essa coisa de você ter um café moderno com meninas garçonetes, a família Al-Bahiri não gostou. Né? Apesar de que está tendo uma mudança muito grande dos beduínos. Você vê muitas mulheres já saindo para trabalhar e muitas mulheres indo estudar. Hoje em dia, você tem muitas mulheres beduínas estudando na Universidade de Tel Aviv, Universidade Bar-Ilan, Universidade de Ben Gurion, em Beersheba. Né? Quer dizer, mas, de vez em quando, a gente vê que dá alguns passos para trás. Você tem um tiroteio no meio de uma cidade porque meninas beduínas foram servir de garçonete. Quer dizer, é a luta entre né, as gerações, Modernidade né? e antiguidade. E o conservadorismo. Bom, e para terminar o Expresso de novo, a gente sempre faz isso de deixar o tema mais leve no final. Já falar de uma coisa que é uma situação engraçada, né? O aliados russos para Israel durante esse período de guerra, né, de conflito entre Rússia e Ucrânia, e como que alguns russos têm feito para se aproveitar da situação de uma maneira diferente. Dani, você pode explicar? Posso explicar. Não é tão engraçado, a gente pode rir aqui agora, mas A gente certamente acha no engraçado. Ministério de Imigração e Absorção em Israel não é nada engraçado. Desde que começou a guerra na Ucrânia, Israel começou uma espécie de campanha, né, para, enfim,
abrir as portas com mais facilidade para judeus ucranianos e também judeus russos que queiram vir morar em Israel, querem fazer aliar, né? E migrar para Israel. Os judeus ucranianos é um pouco mais claro, porque eles estão lá sob bombardeio e tal e tudo, e realmente muitos judeus ucranianos chegaram a Israel, acho que uns 5.000, uma coisa assim, nos últimos 2 meses. Mas na Rússia tem mais judeus do que na Ucrânia, até porque é maior, né? E tem muitos judeus russos demonstraram que também querem fazer aliar porque não concordam com a guerra, ou porque se sentem ameaçados, por algum motivo eles também iriam fazer já. Começou a abrir muitos... a Sornut, a agência judaica, começou a receber muitos telefonemas e pedidos de aliar de judeus russos também. E realmente, nos últimos 2 meses, mais ou menos 5.000 judeus da Rússia fizeram aliar para Israel. Fizeram aliar, e aí eu vou explicar por que isso aqui, porque números que foram, enfim, que apareceram na imprensa alguns dias atrás, mostram que desses 5.000 judeus russos que migraram para Israel, 1.800, depois de 2 semanas ou um mês, voltaram para a Rússia. Quer dizer, a ideia é que é o seguinte, eles chegaram aqui em Israel, receberam o passaporte israelense, a carteira de identidade, receberam a ajuda que os imigrantes têm, né? Os olim, quando chegam a Israel, e quem é brasileiro e fez aliar também recebeu essa ajuda, apesar de que muda um pouco, se você está num lugar com perigo, essa ajuda é um pouco maior, como é no caso dos ucranianos agora. Mas você chega e você recebe uma ajuda financeira, você recebe uma ajuda financeira por alguns meses, você recebe desconto em um montão de coisa, você recebe um monte você recebe lugar para morar durante os primeiros 6 meses, você recebe um dinheiro todo mês, eu não sei exatamente quanto é agora, quanto é para os ucranianos e para os russos, mas é um dinheiro que para quem mora na Rússia é bastante, sei lá, $500, uma coisa assim, de $300, uma coisa assim, entendeu? Por pessoa, se você é uma família de 5 pessoas, você recebe $1.500, né? Quer dizer, então, o que acontece? Ao que parece, esses 1.800 judeus russos falaram, opa, tenho a chance de passar umas férias em Israel, porque a passagem também é de graça, quem quer fazer aliar, né? Vou passar as férias em Israel, vou pegar um avião para Israel, de graça, vou receber o passaporte, a carteira de identidade, esses $1.500 para minha família, ou whatever, vou ficar em Israel 2 semanas, um mês, tem gente que eu conheço lá, e vou voltar para minha casa na Rússia. Né? Eu nem sei como é que pode, porque, na verdade, na época que eu fiz aliar, por exemplo, você só podia receber o passaporte 6 meses depois. Mas eu não sei, talvez mudou com nesse meio tempo, isso mudou, né? Porque eles voltaram, ou então eles voltaram com o passaporte russo mesmo deles e deixaram parentes para buscar o passaporte israelense, não sei. Só sei que no Ministério da Integração as pessoas não acharam isso nem um pouco engraçado, acharam que, na verdade, muitos judeus que resolveram se aproveitar da guerra, se aproveitar dos benefícios que Israel dá para os judeus poderem morar aqui em Israel, né, o direito, né, o direito, né, que os judeus no mundo todo têm de morar em Israel, e para ganhar dinheiro e uma viagem de férias de graça, né? É meio complicado. Você já teve, por exemplo, tem muitos argentinos, até brasileiros, quando tem crise em seus países, às vezes vêm para cá, mas não se adaptam e voltam, né? Mas voltam assim, depois de um ano e meio, não voltam depois de 2 semanas. Uhum. Né? Quer dizer, então, porque 2 semanas são férias mesmo, né? Não é então, que você provavelmente tentou eles morar... já vieram com essa intenção de que eles iam voltar e vieram para passar férias e ganhar um dinheirinho de graça. Então, isso é ruim, porque também o nome dos olim, né, dos outros imigrantes, fica pior. Quer dizer, você né, mancha aí o nome dos imigrantes você também se verdadeiros. aproveita ali da situação, né, no momento de conflito, não é muito legal. Mas, enfim, é mais um lado desse conflito, Ucrânia e Rússia, que tem relação com Israel. Para finalizar, Denise vai falar um pouco do seu texto, que tem a ver com o último dia do Ramadã e o que é esperado, talvez, de tensões aí em Israel. Pois é, a gente está gravando isso na sexta-feira, né? Bem no começo do último dia do Ramadã, e eu não sei o que vai acontecer nas próximas horas, porque o último dia do Ramadã, que é esse mês sagrado muçulmano, que demora um mês, né? O mês sagrado demora um mês. O último fim de semana, em geral, é um fim de semana mais
em que os fiéis eles estão tão mais emotivos, estão mais sensíveis em relação ao que eles têm que fazer e o que as rezas e orações, né? E para, como eu tenho dito nas últimas semanas e meses, para alguns muçulmanos mais radicais, extremistas, que acham que o Ramadã também é um momento em que você teria que atentar ou atacar infiéis, e a infiéis coloca judeus no meio, né? Esse último fim de semana seria o fim de semana que você mais tem que atacar os infiéis. Quer dizer, então é um temor de que a tensão que já está acontecendo há um mês, mais de um mês, em Israel e principalmente em Jerusalém, principalmente no Monte do Templo, né, na esplanada das mesquitas, que já está rolando desde o começo do Ramadã e até antes, o temor é que esse fim de semana seja justamente o auge, né? E Israel está em prontidão, está em alta alerta, inclusive a polícia, as forças de segurança já pediram, inclusive, reservistas para esse fim de semana, para ajudar, enfim, a manter a calma, Reforçar. E está todo mundo de prontidão justamente esse fim de semana para ver o que vai acontecer. Eu vou rezar, vou contar as horas até acabar o Ramadã e a gente conseguir um pouco abaixar essa tensão, apesar de que você tem semana que vem o dia da independência de Israel, que também é um dia que pode ter tensão, né, com muitos israelenses nacionalistas que queiram demonstrar seu poder com bandeiras de Israel no meio da cidade árabe de Jerusalém, e a gente tem também o Dia de Jerusalém, enfim, ainda tem alguns eventos nas próximas semanas que podem atiçar, mas... Uhum. Bom, a gente vai ficar atenta e já ir falar tudo aqui no Expresso Israel, para quem quiser entender a situação. Espero que não aconteça nada, que a gente não tenha nada para explicar. Bom, gente, este foi o Expresso Israel desta semana. Vocês podem assistir pelo Instagram, pelo IGTV, a gente deixa lá, ou no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, que chama Instituto Brasil Israel, assim como as outras redes sociais do IB, né? O Facebook é Instituto Brasil Israel, no Twitter é @IB_BR, e o texto da Daniela a gente posta no site do Instituto e divulga também pelas redes. Obrigada, Dani, e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. A gente se fala semana que vem. Tchau.